Capítulo 3. O Evangelho Maltrapilho. Depois de ler o Evangelho de Lucas inteiro pela primeira vez, certa adolescente disse, abre aspas, oba, tipo, Jesus tinha uma tremenda queda radical por maltrapilhos, fecha aspas. Essa jovem chegou a uma conclusão importante. Jesus gastava uma porção disparatada de tempo com gente que é descrita nos evangelhos como pobres, cegos, coxos, leprosos, famintos, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, perseguidos, marginalizados, cativos, possuídos por espíritos imundos, todos os oprimidos e sobrecarregados, a ralé, que não tem qualquer conhecimento da lei, multidões, pequeninos, menores, últimos e ovelhas perdidas da casa de Israel. Resumindo, Jesus vivia constantemente com os maltrapilhos. Obviamente, o seu amor pelos fracassados e insignificantes não era um amor exclusivo. Isso meramente substituiria um preconceito de classe por outro. Ele se relacionava com afeto e compaixão com gente das classes média e alta, não por causa das suas conexões familiares, respaldo financeiro, inteligência ou presença na coluna social, mas porque eles também eram filhos de Deus. Embora nos evangelhos o termo pobre englobe todos os oprimidos que dependam da misericórdia de outros, ele estende-se também àqueles que confiam inteiramente na misericórdia de Deus e aceitam o evangelho da graça, os pobres de espírito. Mateus 5:3. A preferência de Jesus por gente de menor envergadura e sua parcialidade em favor dos maltrapilhos é fato irrefutável na narrativa do Evangelho, como disse o filósofo francês Maurice Blondel. Abre aspas, se você quer realmente compreender um homem, não apenas ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. Fecha aspas. Um dos mistérios da tradição do Evangelho é essa estranha atração de Jesus pelos que não tinham nada de atraente. Esse estranho desejo pelos que não eram em nada desejáveis. Esse estranho amor pelos que não tinham nada de amável. A chave desse mistério é, naturalmente, Abba. Jesus faz o que ele vê o Pai fazendo. Ele ama aqueles que o Pai ama. Em sua resposta à pergunta dos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus, em Mateus 18:1, Jesus aboliu qualquer distinção entre a elite e a ralé na comunidade cristã. Mateus 18, versículos 2 e 4. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus vai ao cerne da questão quando faz a criança sentar-se em seu colo. Ela não tem consciência de si mesma, é incapaz de fingir. Lembro-me da noite em que o pequeno John Dyer, com 3 anos de idade, bateu na nossa porta, flanqueado pelos seus pais. Olhei para baixo e disse, Ei John, que bom ver você. Ele não olhou nem para a esquerda nem para a direita. Seu rosto estava rígido como uma pedra. Ele cerrou os olhos com o cintilar apocalíptico de uma arma apontada. Onde estão os biscoitos? Ele exigiu. O reino pertence a pessoas que não estão tentando fazer gênero nem impressionar ninguém, muito menos elas mesmas. Elas não estão planejando o que podem fazer para chamar atenção para si mesmas. Não estão se preocupando com a forma como seus atos serão interpretados ou perguntando-se se ganharão estrelas douradas pelo seu comportamento. 20 séculos depois, Jesus fala incisivamente ao asceta presunçoso preso ao narcisismo fatal do perfeccionismo espiritual, àquele de nós pegos em flagrante, vangloriando-se de suas vitórias na vinha. Aqueles de nós que choramingam e pavoneiam suas fraquezas humanas e defeitos de caráter. A criança não tem de lutar para alcançar uma posição de onde poderá relacionar-se favoravelmente com Deus. Ela não tem de projetar modos engenhosos de explicar a sua posição para Jesus. Ela não tem de criar um rosto aceitável para si mesma. Ela não tem de atingir qualquer estado de sentimento espiritual ou de compreensão intelectual. Tudo o que ela tem de fazer é aceitar com alegria os biscoitos, a dádiva do reino. Quando Jesus nos diz para nos tornarmos como criancinhas, ele está nos convidando a esquecer o que ficou para trás. O pequeno John Dyer não tem passado. O que quer que tenhamos feito no passado, seja bom ou mal, grande ou pequeno, é irrelevante para nossa condição diante de Deus hoje. É apenas agora que estamos na presença de Deus. O significado de viver em fidelidade ao momento presente, sem retroceder ao passado ou antecipar o futuro, é maravilhosamente ilustrado pela história de um monge que estava sendo perseguido por um tigre feroz.
Ele correu até a beirada de um despenhadeiro, olhou para trás e viu o tigre rugindo e pronto para dar o bote. O monge então notou uma corda que pendia da beira do precipício. Ele agarrou-a depressa e começou a descer a lateral do despenhadeiro, agarrado na corda, para escapar das garras do tigre. Que alívio! Essa foi por pouco. Ele então olhou para baixo e enxergou uma imensa extensão de rochas pontiagudas aguardando 150 metros abaixo. Ele olhou para cima e viu o tigre a postos no alto do precipício com as garras à mostra. Nesse exato momento, 2 camundongos começaram a roer a corda. O que fazer? O monge viu um morango se estendia ao alcance da sua mão da face do despenhadeiro. Ele colheu-o, comeu e exclamou: "Que delícia! Esse é o melhor morango que já comi na vida." Se ele estivesse preocupado com as rochas de abaixo, o futuro, ou com o tigre acima, o passado, teria perdido o morango que Deus estava lhe dando no momento presente. Crianças não se concentram nos tigres do passado ou nas pedras do futuro, mas apenas no morango que está aqui e agora. O apóstolo Paulo captou em toda a sua extensão o significado do ensino de Jesus, de tornar-se como uma criancinha, servindo como porta-casacos durante o apedrejamento de Estevão e como líder-chave na chacina dos cristãos. Paulo poderia muito bem ter se tornado um caso patológico se tivesse se concentrado no seu passado pré-cristão. Ele, porém, escreve em Filipenses 3:13: "Uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente." Quaisquer realizações do passado que possam ter nos trazido honra, quaisquer desgraças passadas que nos façam corar de vergonha, todas foram crucificadas com Cristo e não existem mais exceto nos nossos recessos da eternidade, onde o bem é exaltado em glória e o mal é misteriosamente estabelecido como parte de um bem maior. Se queremos captar em toda a sua força o ensino de Jesus, aqui é importante que lembremos a atitude judaica com relação às crianças na Palestina do primeiro século. Hoje em dia, nossa tendência é idealizar a infância como a feliz idade da inocência, da despreocupação e da fé singela. Mas, no tempo do Novo Testamento, as crianças não eram consideradas de qualquer importância e mereciam pouca atenção ou favor. Crianças naquela sociedade não tinham status algum, simplesmente não contavam. A criança era encarada com escárnio. Para o discípulo de Jesus, tornar-se como uma criancinha significa a disposição de aceitar-se de pouca monta e ser considerado sem importância. A criancinha, que é a imagem do reino, é símbolo daqueles que ocupam as posições mais inferiores na sociedade, os pobres e oprimidos, os mendigos, as prostitutas e os cobradores de impostos. As pessoas que Jesus com frequência chamava de pequeninos e de últimos. A preocupação de Jesus era que esses pequeninos não deveriam ser desprezados ou tratados como inferiores. "Vede, não desprezais a qualquer desses pequeninos", disse Jesus em Mateus 18:10. Ele estava muito consciente dos sentimentos de vergonha e de inferioridade deles, e por causa da sua compaixão, eles eram, a seus olhos, de valor extraordinariamente grande. No que lhe dizia respeito, eles não tinham nada a temer. O reino era deles. Lucas 12:32 diz: "Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino." Jesus concedia a esses desdenhados pequeninos um lugar privilegiado no reino e apresentava-os como modelos a seus candidatos a discípulos. Eles deveriam aceitar o reino do mesmo modo que uma criança aceita sua mesada. Se as crianças eram privilegiadas, não era porque haviam feito de modo a merecer privilégio, mas simplesmente porque Deus agradou-se desses pequeninos que os adultos desprezavam. A misericórdia de Jesus fluía em direção a eles apenas por graça imerecida e divina preferência. O hino de júbilo registrado em Lucas remete ao mesmo tema. "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, que assim foi do teu agrado." Os escribas eram tratados com deferência excessiva na sociedade judaica, devido à sua instrução e conhecimento. Todos os honravam por causa da sua sabedoria e inteligência. Os pequeninos, grego napioi, que significa criança de colo, eram a figura usada por Jesus para referir-se aos ignorantes e sem instrução. Ele está dizendo que o Evangelho da Graça foi revelado e aprendido pelos incultos e ignorantes, em vez dos sábios e inteligentes. Por essa razão, Jesus dá graças a Deus. Os bebês de colo, napioi, estão na mesma condição das crianças, paidia. A graça de Deus recai sobre elas porque são criaturas insignificantes, não por causa de suas boas qualidades.
Embora possam conscientizar-se de sua irrelevância, isso não significa que lhes serão concedidas revelações. Jesus atribui expressamente a felicidade deles ao bom prazer do Pai, a eudoquia divina. As dádivas não são determinadas pela menor qualidade ou virtude pessoal, são pura liberalidade. De uma vez por todas, Jesus defere um golpe mortal em qualquer distinção entre a elite e o povo comum na comunidade cristã. Uma luz adicional é lançada sobre o evangelho maltrapilho, pelo privilégio do pecador. Como já mencionei, Jesus está sentado à mesa na casa de Levi. Os escribas e fariseus apoquentam-no no associar-se a maltrapilhos. Jesus diz a eles: vim chamar os pecadores, não justos. Os pecadores aos quais Jesus direcionou o seu ministério messiânico não eram aqueles que escapavam das devocionais matinais ou faltam à igreja no domingo. Seu ministério era com aqueles que a sociedade considerava pecadores de verdade. Eles não tinham feito coisa alguma para merecer a salvação. Ainda assim, abriam o coração para a dádiva oferecida a eles. Por outro lado, os fariseus colocavam sua confiança nas obras da lei e fechavam-se para a mensagem da graça. Mas a salvação que Jesus trazia não podia ser condicionada com esforço. Não teria como haver qualquer barganha com Deus numa atmosfera mesquinha de mesa de pôquer. Eu fiz isso, agora você me faz aquilo. Jesus destrói por completo a noção jurídica de que nossas obras merecem qualquer pagamento em troca. Nossas insignificantes obras não nos dão o direito de regatear com Deus. Tudo depende do seu bom prazer. Lembro-me de uma carta enviada muitos anos atrás ao editor de uma revista nacional evangélica por um sacerdote católico envolvido ativamente no ministério evangelístico. Ele protestava veementemente contra a foto e a reportagem de capa sobre Francis McNutt, também um sacerdote católico com um ministério de cura ao redor do mundo. McNutt havia se casado recentemente. A carta exigia saber por que um artigo anterior a respeito dele, o autor da carta, havia sido relegado ao final da revista e sem uma fotografia. Ele havia permanecido celibatário ao longo de todos esses anos e havia recebido tratamento de segunda classe, enquanto McNutt, que havia desobedecido ao Papa e abandonado a batina, havia se atribuído status de superastro. O autor da carta considerava a coisa toda grosseiramente injusta. Minha esposa, Rosalind, leu essa carta e observou, abre aspas, ecos do irmão mais velho do filho pródigo, fecha aspas. Entretanto, esse definido desconforto diante do evangelho maltrapilho não está confinado a uma única tradição cristã. Dentro de toda denominação e persuasão não denominacional, os cristãos estão tentando conquistar o favor de Deus, mergulhando num maior número de atividades espirituais, multiplicando altares e sacrifícios, fazendo contribuições de caridade, dilatando o tempo de oração formal e envolvendo-se num maior número de organizações relacionadas à igreja. É necessário um cuidadoso discernimento aqui. A evidência em favor de disposição, sinceridade e esforço é considerável. O modo de vida cristão é pio, adequado e correto. O que então está faltando? Ele ou ela não se renderam ainda à graça de Deus. O perigo em nossas boas obras, investimentos espirituais e todo o resto é de que podemos construir uma imagem de nós mesmos em que acabamos estabelecendo o nosso valor próprio. A complacência conosco substitui então o puro deleite do amor incondicional de Deus. Nosso esforço transforma-se na ruína do evangelho maltrapilho. Em lugar algum no Novo Testamento, a posição privilegiada dos fracassados, dos Zés Ninguém e dos desclassificados à margem da sociedade é revelada de forma mais dramática do que no ministério de Jesus, de compartilhar refeições com eles. Hoje em dia, é praticamente impossível avaliarmos o escândalo representado pela comunhão de Jesus à mesa com pecadores. Abre aspas. No ano de 1925, se um abastado fazendeiro de Atlanta estendesse um convite formal para que 4 escravos negros, colhedores de algodão, comparecessem à sua mansão para um jantar de domingo, precedido por coquetéis e seguido por longas horas de conversa regada a conhaque, a aristocracia da Geórgia ficaria profundamente chocada. O estado vizinho de Alabama ficaria furioso e a Ku Klux Klan exasperada. Há 60 ou 70 anos, no sul dos Estados Unidos, o sistema de castas era inviolável, a discriminação social e racial inflexível, e a indiscrição tornava a perda de reputação inevitável. Fecha aspas. No judaísmo da Palestina do primeiro século, o sistema de classes era colocado em vigor à risca. Era legalmente proibido misturar-se com pecadores à margem da lei, sentar-se à mesa com mendigos, cobradores de impostos, traidores de causa nacional, porque coletavam impostos do seu próprio povo para Roma, a fim de ganharem uma comissão.
e prostitutas era tabu religioso, social e cultural. Infelizmente, o significado do compartilhar de refeições está em grande parte perdido na comunidade cristã dos nossos dias. No Oriente Médio, compartilhar uma refeição com alguém é uma garantia de paz, confiança, fraternidade e perdão. A mesa compartilhada representa a vida compartilhada. Para um judeu ortodoxo, dizer "gostaria de jantar com você" é uma metáfora que implica "gostaria de iniciar uma amizade com você". Até mesmo hoje, um judeu americano compartilhará sem problemas com você de um café com rosquinhas. Mas estender um convite para jantar equivale a dizer, abre aspas, venha para o meu Mikdash Mi'et, o santuário em miniatura da mesa da minha sala de jantar, onde celebraremos a mais sagrada e bela experiência que a vida proporciona, a amizade. Fecha aspas. Foi isso que Zaqueu ouviu quando Jesus chamou-o a descer do sicômoro, e é por isso que as companhias com que Jesus compartilhava suas refeições provocavam comentários hostis desde o primeiro momento do seu ministério. Não escapou à atenção dos fariseus a intenção de Jesus de manter amizade com a ralé. Ele não estava apenas violando a lei, estava destruindo a própria estrutura da sociedade judaica. Em Lucas 19:7 diz, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mas Zaqueu, não tão preocupado com a respeitabilidade, transbordou de alegria. Abre aspas, seria impossível subestimar o impacto que essas refeições devem ter tido sobre os pobres e os pecadores. Aceitando-os como amigos e como iguais, Jesus havia removido a vergonha, a humilhação e a culpa deles. Ao demonstrar que eles importavam para ele como pessoas, ele concedeu a eles um senso de dignidade e libertou-os do seu antigo cativeiro. O contato físico que ele deve ter tido com eles à mesa, João 13:25, e que ele obviamente nunca sonharia em condenar, Lucas 7:38-39, deve tê-los feito sentirem-se limpos e respeitáveis. Além disso, porque Jesus era visto como um homem de Deus e como profeta, eles teriam interpretado seu gesto de amizade como a aprovação de Deus sobre eles. Agora eram aceitáveis diante de Deus. Sua pecaminosidade, ignorância e impureza haviam sido deixadas de lado e não eram mais levadas em conta contra eles. Fecha aspas. Por meio da comunhão à mesa, Jesus ritualmente traduziu em ação a sua percepção do amor indiscriminado do Abba, um amor que leva seu sol a erguer-se sobre tantos maus quanto bons, e sua chuva a cair sem distinção sobre honestos e desonestos. Mateus 5:45. A inclusão de pecadores na comunidade da salvação, simbolizada na comunhão à mesa, é a expressão mais dramática do evangelho maltrapilho e do amor misericordioso do Deus Redentor. Uma pesquisa bíblica meticulosa indica que Jesus tinha residência em Cafarnaum, o que pelo menos compartilhava de uma com Pedro, André e suas famílias. Sem dúvida, em seu ministério como evangelista itinerante, Jesus com frequência dormiu à beira da estrada ou à casa de amigos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, diz Mateus 8:20. Talvez tenhamos, no entanto, tomado essa declaração de modo literal demais. Fica difícil entender de que forma Jesus podia ser acusado de receber pecadores, como em Lucas 15:2, se ele não tinha alguma espécie de casa onde fazê-lo. Como voltava para a casa de suas viagens missionárias, Jesus provavelmente tinha alguma espécie de residência semi-permanente, onde agia com frequência como anfitrião. O compartilhar de refeições ocorria com tamanha regularidade que Jesus era acusado de ser beberrão e glutão, em Lucas 7:34. A lista de convidados incluía um desfile mulambento de vendedores ignorantes, prostitutas, guardadores de gado, senhores de cortiço e jogadores. Hoje em dia, aqueles que buscam status não são muito seletivos quanto aos que convidam para jantar, e entregam-se a elaborados preparativos, linho, porcelana, prata, flores, um requintado, molho de frutas, pato de Long Island, flambado com framboesa, petit gâteau por sobremesa e assim por diante, a fim de impressionarem as pessoas com quem querem ter um bom relacionamento. Eles aguardam ansiosamente o correio da manhã para verem se seu convite para jantar foi retribuído. De forma consciente ou não, os impertinentes sociais de nossos dias não subestimam o poder ritual da refeição compartilhada. Os convidados pecadores de Jesus estavam muito conscientes de que a comunhão à mesa envolvia mais do que uma mera polidez ou cortesia. Ela significava paz, aceitação, reconciliação e irmandade. Abre aspas. Para Jesus, essa comunhão à mesa, com aqueles que os devotos haviam descartado, não era meramente expressão de uma tolerância liberal e de um sentimento humanitário. Era a expressão de sua missão e de sua mensagem, paz e reconciliação com todos, sem exceção, até mesmo para os fracassados morais. Fecha aspas.
O retrato de Jesus traçado pelos evangelhos é de alguém que abraçava a vida, e especialmente as outras pessoas, como dádivas amorosas das mãos do Pai. As figuras periféricas com quem Jesus se deparava no seu ministério reagiam de diversas formas à sua pessoa e sua mensagem, porém poucos respondiam com melancolia ou tristeza. E esses eram os, como o jovem rico, que rejeitavam a sua mensagem. A presença viva de Jesus despertava alegria e libertava as pessoas. A alegria era, na verdade, o resultado mais característico de todo o seu ministério junto aos maltrapilhos. Abre aspas. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Fecha aspas. Marcos 2, 18 e 19. Jesus se banqueteava enquanto João jejuava. Enquanto o chamado de João à conversão estava essencialmente ligado a práticas penitenciais, o chamado de Jesus está fundamentalmente associado a ser companheiro de mesa, comer e beber com Jesus, em quem a atitude misericordiosa de Deus para com os pecadores é manifestada. Partir o pão com Jesus era uma celebração festiva de bom companheirismo na qual havia salvação. O ascetismo não era apenas impróprio, mas impensável na presença do noivo. Essa passagem notável ilumina o encanto extraordinário projetado pelo carpinteiro Messias. Os maltrapilhos descobriam que compartilhar de uma refeição com ele era uma experiência libertadora de puro júbilo. Ele os libertava da autodepreciação, exortava-os a não confundirem sua percepção de si mesmos com o mistério que de fato eram, davam-lhes o que precisava mais do que qualquer coisa, encorajamento para a vida, e distribuía palavras reconfortantes como, abre aspas, não vivam sob o domínio do medo, pequeno rebanho. Não temam. O medo é inútil. Necessária é a confiança. Não se preocupem. Animem-se. Seus pecados são perdoados. Fecha aspas. Não é de se admitir que o evangelista Marcos tenha preservado essa lembrança de Jesus com extremo cuidado. A alegria contagiante de Jesus, apenas aqueles que a têm podem passá-la adiante, alastrava-se para os seus seguidores e libertava-os. O autor de Hebreus diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Se Jesus aparecesse em sua mesa de jantar essa noite, com conhecimento de tudo que você é e não é, com plena consciência da história da sua vida e de todo o esqueleto escondido no armário, se ele traçasse o estado real do seu presente discipulado ao lado da agenda oculta, das motivações contraditórias e dos desejos sombrios enterrados na sua psique, você sentiria a aceitação e o perdão dele. Pois, abre aspas, experimentar o amor de Deus em Jesus Cristo significa experimentar ser de forma imerecida aceito, aprovado e infinitamente amado. Podemos e devemos aceitar a nós mesmos e a nosso próximo. A salvação é alegria em Deus, que se expressa na alegria no e com o próximo. Fecha aspas. Portanto, é inconcebível imaginar um Jesus de cara fechada, austero, sombrio e censurador, que se reclinava à mesa com os maltrapilhos. A personalidade humana de Jesus é subestimada quando vista como uma máscara passiva para discursos dramáticos da divindade. Essa timidez rouba Jesus de sua humanidade, encerra-o no molde de gesso e conclui que ele não dava risada, não chorava, não sorria nem se magoava. Apenas passava pelo nosso mundo sem qualquer envolvimento emocional. Marcos registra que um grupo de pais, que sentia obviamente algo do amor de Deus em Jesus, queria que ele abençoasse seus pequeninos. Os discípulos, irritados, fatigados pelos longos dias de jornada a pé de Cafarnaum ao distrito da Judéia e à extremidade sul do Jordão, tentaram enxotar as crianças. Jesus ficou visivelmente transtornado e silenciou os 12 com um olhar constrangedor. Marcos registra cuidadosamente que Jesus pegou as crianças uma a uma e deu a eles a sua bênção. Meu amigo Robert Frost comenta: fico muito feliz que Jesus não sugeriu que eles ajuntassem todas as crianças para uma espécie de bênção grupal, porque estava cansado. Em vez disso, ele dispôs de tempo para tomar cada criança junto do seu coração e orar diligentemente por todas, depois do que elas saíram jubilosamente em disparada para dormir. Vem à lembrança uma bela passagem messiânica dos profetas. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 40:11. Penso haver aqui uma lição para todos que buscam estabelecer uma espécie de falso requisito para aqueles que merecem ser recipientes da graça de Deus. Ele abençoou a todas.
Há nas crianças uma assombrosa abertura a novas ideias e um desejo insaciável de aprender com a vida. Uma postura aberta é como uma porta aberta, uma disposição receptiva para aqueles que batem a porta no meio do dia, no meio da semana, no meio de uma vida. Alguns desses são sugismundos, deselegantes, desgrenhados e desalinhados. O adulto sofisticado em mim estremece e reluta em oferecer-lhe hospitalidade. Eles podem muito bem estar carregando preciosas dádivas sob seus trapos surrados, mas prefiro ainda assim cristãos bem barbeados e impecavelmente trajados, de pedigree assegurado, que aceitam a minha visão, ecoam os meus pensamentos, dão-me tapinhas nas costas e fazem com que eu me sinta bem. Mas minha criança interior pensa: eu quero amigos novos, não espelhos velhos. Quando nossa criança interior não é cultivada e nutrida, a mente fecha-se gradualmente a novas ideias, a compromissos não lucrativos e a surpresas do espírito. A fé evangélica é trocada por uma piedade aconchegante e confortável. A ausência de vigor e a falta de disposição em arriscar distorcem Deus à forma de um guarda-livros, e o evangelho da graça é trocado pela segurança do cativeiro religioso. Se não vos tornardes como crianças, o céu estará repleto de gente de 5 anos de idade. Escreve Burkhardt. Abre aspas. Temo pelo advogado cuja única vida é o imposto corporativo, pelo médico cuja existência inteira é a próstata de outra pessoa, pelo executivo cuja única responsabilidade é perante seus acionistas, pelo atleta que aposta tudo num único alvo, o teólogo que pensa que o mundo pode ser salvo pela teologia. Uma mente fechada mata casamentos e relações humanas, amortece sentimentos e sensibilidades, cria uma igreja que vive em 1001 túneis, sem nenhuma comunicação e sem saída. Fecha aspas. Se mantemos a mente aberta, como a de uma criança, desafiamos ideias estabelecidas e estruturas rígidas, incluindo as nossas. Ouvimos pessoas de outras denominações e religiões. Não encontramos demônios naqueles de quem discordamos. Não nos aconchegamos a gente que balbucia nosso jargão. Se somos abertos, raramente recorremos ou a isso ou aquilo, ou criação ou evolução, ou a liberdade ou a lei, ou o sagrado ou o secular, ou Beethoven ou Madonna. Permanecemos focalizados em ambos, e em E, plenamente conscientes de que a verdade de Deus não pode ser aprisionada numa definição pequena. É claro que a mente aberta não aceita tudo indiscriminadamente. Marxismo e capitalismo, cristianismo e ateísmo, amor e luxúria, Moet Chandon e vinagrete. Ela não absorve todas as proporções igualmente, como uma esponja, nem é molenga como uma. A mente aberta, porém, percebe que a realidade, a verdade e Jesus Cristo são inacreditavelmente sem limitações, digressão encerrada. O espírito maltrapilho de Jesus vem por vezes à tona nos cenários mais improváveis e está com frequência totalmente ausente em lugares onde seria mais esperado encontrá-lo. Permita-me encerrar esse capítulo com a história de 2 comunidades, ambas muito próximas do meu coração. Uma envolve os alcoólicos, a outra diz respeito a Rosalind, minha esposa. Numa abafada noite de verão em Nova Orleans, 16 alcoólicos e viciados em drogas estão reunidos para sua reunião semanal dos Alcoólicos Anônimos. Embora diversos membros participem também de outras reuniões durante a semana, este é o seu grupo base. Eles têm se reunido nas noites de terça-feira por vários anos e conhecem bem uns aos outros. Alguns conversam diariamente ao telefone, outros socializam-se fora das reuniões. O investimento que fizeram na sobriedade uns dos outros é considerável, ninguém mais engana ninguém. Cada um está ali porque fez da sua vida uma massa informe e está tentando juntar novamente os pedaços. Cada reunião é marcada tanto por bom humor quanto por seriedade. Alguns membros são ricos, outros de classe média ou pobres. Alguns fumam, outros não. A maioria toma café. Alguns têm diploma universitário, outros não terminaram o ensino médio. Por uma curta hora, os grandes e poderosos descem e os pequenos ascendem. O resultado é fraternidade. A reunião abriu com a oração da serenidade, seguida por um momento de silêncio. Harry leu o prólogo dos Alcoólicos Anônimos do grande livro, seguido por Michelle, que leu os 12 passos do programa. Naquela noite, Jack era o líder designado. O tema sobre o qual eu gostaria de conversar essa noite é gratidão, começou ele, mas se alguém quer falar de outra coisa, vamos ouvir. Imediatamente a mão de Phil lançou-se para cima. Como vocês sabem, semana passada eu fui à Pensilvânia para visitar a família e perdi a reunião. Vocês também sabem que estive sóbrio por 7 anos. Segunda-feira passada me embebedei e fiquei bêbado por 5 dias. O único som na sala era o pingar da cafeteira no canto. Vocês todos conhecem a palavra-chave desse programa, FISC. Ele prosseguiu. Não se permita ficar faminto
irritado, solitário ou cansado? Ou estará vulnerável ao primeiro drink? Pois os 3 últimos me pegaram. Eu destampei a garrafa e... A voz de Phil embargou e ele baixou a cabeça. Olhei ao redor da mesa. Olhos lacrimejantes, lágrimas de compaixão, um soluçar baixinho. O único ruído na sala. A mesma coisa aconteceu comigo, Phil, mas eu fiquei bêbado 1 ano, disse um colega. Graças a Deus você está de volta, disse outro colega. Cara, você é muito corajoso. Uma recaída deve ser lida como um escape, Phil, disse um assistente social. Vamos nos reunir amanhã para descobrir do que você precisa escapar. E por quê? Estou orgulhoso de você, disse um amigo. Ah, eu nunca cheguei nem perto dos 7 anos, disse outra amiga. No encerramento da reunião, Phil levantou-se. Ele sentiu uma mão no seu ombro, outra em seu rosto. Em seguida, beijos nos seus olhos, testa, pescoço e face. Seu maltrapilho velho, disse Denise. Venha, vou te pagar um banana split no Taste Freeze. O segundo cenário aconteceu quando Rosalind estava fazendo um curso de graduação em Educação Religiosa na Universidade de Loyola, em Nova Orleans, no verão de 1981. A doutora Megan McKenna estava palestrando a respeito do pano de fundo neotestamentário no qual Jesus deu início ao seu ministério. Os 4 grupos religiosos dominantes eram os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Os fariseus separam-se de todos que não eram fiéis à lei e à tradição, a fim de formar comunidades fechadas. O fiel remanescente de Israel. O nome fariseu significa separado, isso é, os santos, a verdadeira comunidade de Israel. Sua moralidade era legalista e burguesa, questão de recompensa e punição. Deus amava e recompensava os que guardavam a lei e odiava e punia aqueles que não guardavam. A doutora McKenna expôs a posição dos saduceus, em sua maior parte conservadores e compostos em grande parte pela aristocracia abastada. Os zelotes, que viam a submissão a Roma como infidelidade para com Deus. Os essênios, que rejeitavam todos que não pertenciam à sua seita. Esses últimos separavam-se completamente da sociedade e viviam uma vida de ascetismo e celibato no deserto. Todos os de fora deviam ser odiados como filho das trevas. O amor e o respeito eram reservados para os membros do grupo deles, os filhos da luz. Os pecadores, entre aspas, McKenna prosseguiu, eram os marginalizados sociais. Qualquer um que por alguma razão se desviasse da lei e dos costumes da classe média, os instruídos e virtuosos, os escribas e fariseus, era tratado como inferior, como de classe baixa. Os pecadores eram um grupo social bem definido. Ao término da palestra, a doutora McKenna sugeriu: vamos fazer um pequeno exercício aqui, mesmo na sala de aula. Todos que não fumam façam a gentileza de se levantarem e se posicionarem junto da parede à esquerda. Os que abandonaram o fumo fiquem no centro da sala. Aqueles que ainda fumam, formem um grupo à direita. 30 daqueles profissionais nunca tinham fumado. 12 haviam abandonado o fumo e 3 eram fumantes ativos. Naquele tempo, disse Rosalind, eu fazia parte desse último grupo. A sensação imediata de separação era evidente. Vamos discutir 2 questões, disse McKenna. Primeiro, como vocês se sentem a respeito das atuais regras para fumantes que se aplicam no campus, nos restaurantes, nos aeroportos, no mundo corporativo e assim por diante? Todos os 3 grupos concordaram que as normas eram boas, ecologicamente importantes e respeitavam a saúde e o bem-estar dos outros. A segunda pergunta: como vocês se sentem a respeito dos fumantes no nível pessoal? Eles são repulsivos e sem considerações pelo outro, disse um não fumante. É óbvio que quem fuma tem uma autoestima baixa e uma autoimagem péssima, opinou o outro. Eles não têm força de vontade. São péssimos exemplos para os adolescentes. Eu questiono seriamente a qualidade da fé dessas pessoas, a profundidade do seu relacionamento com Cristo. Eles não percebem que estão envenenando a atmosfera? Perguntou um outro. Rosalind disse. Eu me encolhi contra a parede, sentindo-me como uma mulher pega em adultério. O ambiente havia se tornado hostil tão rapidamente. Ao longo dos últimos 4 anos da faculdade, eu havia orado, adorado, ido a piqueniques, participado de pausas para o café, estudado e conversado com aquelas pessoas. Eu nutria por eles um profundo sentimento de ligação, por causa da nossa vida e do nosso ministério compartilhados. Os que haviam abandonado o fumo foram muito mais compreensivos porque tinham passado pela experiência, o vício. Num primeiro momento, fiquei furiosa quando a ira finalmente baixou. Fiquei com vontade de chorar. Nunca me senti tão sozinha. O sinal tocou e a aula foi encerrada. Saímos da sala em silêncio. No dia seguinte, a doutora McKenna seguiu seu costume habitual. Pediu que os alunos compartilhassem seus sentimentos e reações ao exercício do dia anterior.
Ontem aprendi algo sobre mim mesma, disse a mulher que havia feito os comentários mais cáusticos e venenosos durante o exercício. Preciso ter muito mais compaixão para com quem é diferente de mim. E você, Roslyn, como se sentiu ontem? Perguntou a professora. Quando estava contra a parede, cheguei a pensar seriamente que as pessoas do grupo 1 teriam atirado pedras em nós, se a estivessem na mão, respondeu Roslyn. Percebi como era difícil olhar para elas e dizer, pai, perdoa-as, porque não sabem o que fazem. O exercício da doutora McKenna alcançou seu propósito. As duras palavras de Jesus dirigidas aos fariseus estendem-se pelo curso dos anos. Hoje em dia, elas não se aplicam apenas aos televangelistas que caíram, mas a cada um de nós. Distorcemos por inteiro o sentido do que Jesus disse quando usamos suas palavras como armas contra os outros. Elas devem ser assumidas pessoalmente por nós. Essa é a forma e o formato do farisaísmo cristão dos nossos dias. A hipocrisia não é privilégio de quem está por cima. O mais empobrecido entre nós tem potencial para ela. Abre aspas. A hipocrisia é a expressão natural do que é mais perverso em nós. Fecha aspas. O Evangelho Maltrapilho revela que Jesus perdoa pecados, incluindo pecados da carne, que ele sente-se à vontade na companhia de pecadores que se lembram de como mostrar compaixão, mas que não pode e não terá um relacionamento com os que são hipócritas no espírito. Talvez a verdadeira dicotomia dentro da comunidade cristã da atualidade não seja entre conservadores e liberais, ou entre criacionistas e evolucionistas, mas entre os despertos e os adormecidos. O maltrapilho cristão reconhece, junto com Macbeth, abre aspas, a vida nada mais é do que um pobre ator que pavoneia e exaure sua hora sobre o palco, e depois não é ouvido mais, fecha aspas. Da mesma forma que todo homem inteligente sabe que é estúpido, o cristão desperto sabe que é maltrapilho. Embora a verdade nem sempre seja humildade, a humildade é sempre verdade. O reconhecimento sem rodeios de que devo minha vida, meu ser e minha salvação a outro. Esse ato fundamental jaz no âmago de nossa reação à graça. A beleza do Evangelho Maltrapilho está na percepção que ele oferece de Jesus, a ternura essencial do seu coração, do seu modo de ver o mundo e do seu modo de relacionar-se com você e comigo. Abre aspas. Se você quer de fato compreender um homem, não apenas ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. Fecha aspas.